Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante para desvendar as profundezas das razões por trás do evento épico conhecido como o Dilúvio. Preparem-se para uma imersão em uma narrativa repleta de mistério, significado e reflexões surpreendentes. Vamos descobrir juntos os insights intrigantes que essa história ancestral pode nos proporcionar. A primeira razão é a perversão e a violência. A humanidade estava imersa em um estado de perversão moral e violência extrema, o que desagradava a Deus. Na narrativa bíblica do dilúvio, a perversão moral e a violência eram características predominantes da sociedade humana naquele momento. A perversão refere-se à distorção ou desvio dos padrões morais e éticos estabelecidos por Deus. Isso incluiria práticas e comportamentos que eram contrários aos princípios de retidão e justiça que Deus havia prescrito. Ora, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e a terra estava cheia de violência. A violência extrema aponta para um estado de caos e desordem, onde as relações entre as pessoas estavam marcadas pela agressão, brutalidade e desrespeito pela vida humana. Isso incluía homicídios, agressões físicas, opressão e abusos de todo tipo. Essa situação de perversão moral e violência extrema é apresentada como algo que desagradava a Deus profundamente. Segundo a Bíblia, Deus criou a humanidade com a expectativa de que vivesse em harmonia, respeito mútuo e justiça. No entanto, a humanidade, em sua liberdade de escolha, afastou-se desses princípios, resultando em uma condição de decadência moral e social. Segunda razão, corrupção da criação. A terra estava corrompida não apenas pela maldade humana, mas também por outras formas de corrupção, possivelmente incluindo a mistura de espécies. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. A corrupção da criação durante o período do dilúvio refere-se à deterioração generalizada da ordem natural estabelecida por Deus. Além da maldade humana, havia outras formas de corrupção que afetavam a terra. Uma possível interpretação é a ideia de que não apenas os seres humanos, mas também outras criaturas e elementos da natureza estavam sujeitos a influências adversas. Isso poderia incluir mudanças no comportamento e na interação entre espécies, bem como alterações nos padrões naturais estabelecidos por Deus. A menção à mistura de espécies pode sugerir a possibilidade de manipulação genética ou práticas que interferissem na ordem natural estabelecida por Deus. Isso poderia ter contribuído para a corrupção da criação, resultando em uma distorção dos desígnios originais do Criador. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. Existem diferentes interpretações sobre quem exatamente são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram seres angelicais ou seres espirituais de alguma forma, enquanto as filhas dos homens eram seres humanos. Essa união entre seres divinos e humanos teria resultado em descendentes incomuns, os chamados gigantes ou nefilins. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram seres humanos piedosos ou representantes de uma linhagem justa, enquanto as filhas dos homens eram mulheres da linhagem corrupta e ímpia. A união entre esses dois grupos teria levado a uma corrupção generalizada na sociedade da época. Terceira razão, crescimento da maldade. A maldade humana estava se multiplicando rapidamente, com a maioria das pessoas se afastando dos caminhos de Deus. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. A narrativa do dilúvio enfatiza que, à medida que o tempo passava, a maldade na humanidade estava em um crescimento acelerado. Isso significa que comportamentos moralmente corruptos e desvios dos princípios éticos e divinos estavam se tornando cada vez mais comuns e difundidos.
A maioria das pessoas estava se afastando dos caminhos que Deus havia estabelecido para a humanidade. Em vez de seguir os preceitos de retidão, justiça e amor ao próximo, muitos estavam escolhendo agir de maneira egoísta, explorando uns aos outros e negligenciando o bem comum. A deterioração moral da sociedade, com o aumento constante da maldade, é apresentada como um fator significativo que contribuiu para a decisão divina de enviar o dilúvio. Quarta razão: desobediência à vontade de Deus. A humanidade não estava seguindo os mandamentos e a vontade de Deus, escolhendo seus próprios caminhos. Isso significa que as pessoas estavam deliberadamente se afastando dos mandamentos e orientações divinas, optando por seguir seus próprios desejos e interesses. Ao invés de buscar a orientação e os princípios estabelecidos por Deus para viver uma vida justa e compassiva, muitos escolheram agir de acordo com suas próprias inclinações e ideias. Quinta razão: a necessidade de um novo começo. O dilúvio era uma maneira de Deus purificar a terra e oferecer à humanidade uma nova chance de viver em harmonia com Ele. E disse o Senhor: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. A necessidade de um novo começo, como representada pela história do dilúvio na Bíblia, é uma expressão do desejo de Deus de restaurar a ordem e a relação correta entre Ele e a humanidade. O dilúvio é interpretado como um ato de purificação, uma espécie de reinicialização para a criação. Deus, em sua soberania, decidiu que um novo começo era a melhor maneira de oferecer à humanidade uma chance de recomeçar em um ambiente purificado, onde os padrões divinos poderiam ser restabelecidos. Preservação da linhagem justa. Noé e sua família eram considerados justos e obedientes a Deus. O dilúvio foi uma forma de preservar essa linhagem. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Essa justiça e retidão de Noé foram fundamentais para a escolha divina de preservá-lo, juntamente com sua família, durante o dilúvio. Deus viu em Noé e sua linhagem a oportunidade de estabelecer um novo começo para a humanidade após o dilúvio. Ao preservar Noé e sua família, Deus assegurou a continuidade da linhagem justa, permitindo que ela fosse o ponto de partida para a repopulação da terra após o dilúvio. Isso também foi uma forma de demonstrar a importância da justiça e da obediência a Deus na preservação e renovação da humanidade. O dilúvio serviu para purificar a terra de tudo o que era impuro, dando-lhe um novo começo. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Esse evento cataclísmico foi visto como um meio pelo qual Deus purificou a terra, tanto espiritual quanto fisicamente. A chuva incessante e a abertura das fontes do grande abismo simbolizaram a purificação das impurezas e da maldade que haviam se enraizado na criação. Além disso, o dilúvio serviu como um ato de juízo divino contra a corrupção que prevalecia. A limpeza espiritual e física representou um novo começo para a terra. Após o dilúvio, a criação estava livre da influência corruptora e impura que a tinha dominado. Isso permitiu que a humanidade tivesse uma nova oportunidade de viver em conformidade com a vontade de Deus, em harmonia com sua criação.